Nos últimos 40 anos, o mundo vem experimentando uma mudança radical que não aconteceu desde o final da Idade Média. Naquela época, um movimento filosófico chamado modernismo pôs fim àquilo que foi conhecido como a Idade das Trevas. Mas nessas últimas 4 décadas, surgiu um outro movimento que veio a ser conhecido como pós-modernismo. E, como o próprio título já diz, ele veio com uma contraproposta filosófica ao modernismo. Uma vez que o modernismo não respondeu aos anseios da humanidade em busca por resposta e sentido da vida. Vocês percebem que o ser humano ele continua buscando sentido para a vida longe de Deus. E enquanto ele fizer isso, vão surgir movimentos após movimentos. E a resposta não vai vir. Mas o homem pós-moderno, ele constatou que o homem é incapaz de realizar sozinho os sonhos que o modernismo propôs, via uso da razão. Ele disse que seria capaz de fazer muita coisa através da razão, principalmente quanto ao bem-estar social, que não acompanhou o avanço tecnológico que nós vimos, principalmente no século passado, e já neste início de novo século, novo milênio. Então, esse movimento filosófico, ele já faz parte tão ativa das nossas vidas, que é difícil, muitas vezes, a gente perceber quanto algumas das suas características nos afetam profundamente a fé que nós temos como cristãos. Eu vou passar algumas das marcas, daqui a pouquinho eles vão chegar lá no PowerPoint. Estão conseguindo achar, Bruno? Ok, já vai chegar. Então nós vamos passar algumas das marcas e depois eles vão pondo aqui à medida que a gente está falando. Que afetaram, que desafiam muito a nossa mentalidade cristã. A primeira marca do pós-modernismo é uma consciência pessimista com relação ao mundo, com relação à humanidade. Hoje, a mentalidade é a mentalidade de uma existência frágil, que não deixa de ser verdade, biblicamente falando, certo? Mas eles vêm por outra perspectiva, eles veem uma falta de esperança. É o terceiro slide já, tá, gente? Isso. Eles veem uma falta de esperança em tudo, que não vale a pena lutar pela vida. Então, se você olhar para qualquer filme de futuro hoje em dia, o que você vai enxergar? É uma terra desolada, é destruição, é gente tentando recomeçar a civilização, um futuro sombrio, desesperançado, terra de ninguém, tudo destruído. Agora, dentro das igrejas, como é que isso funciona? Principalmente jovens e adolescentes de hoje, porque nasceram dentro dessa mentalidade já existente, eles se encontram mais para se sociabilizar do que para terem propósitos, sonhos, planos. Então, a falta de sentido também permeia todo o ambiente cristão, embora muitos nem se deem conta disso. E eu quero atribuir essa falta de esperança, porque nesse ambiente de pós-modernismo em que a igreja está começando a viver, está se deixando viver, o que está acontecendo é um constante afastar-se do pautar a nossa vida pela palavra de Deus. Então não é à toa que falta esperança, né? Segunda marca do pós-modernismo, que afeta bastante a nossa mentalidade, são as emoções e a intuição em alta. Então, como reação ao valor dado ao intelecto, na época do modernismo, hoje as emoções e a intuição dividem espaço, dividem terreno com o intelecto, em termos do que o homem deve crer. Nunca houve tanta procura por psicólogos e psicoterapeutas quanto está existindo hoje. Porque, afinal de contas, o homem pós-moderno olha para essas pessoas como especialistas em emoções, né? E dentro das igrejas, uma coisa que a gente pode ver, graças a Deus não é a nossa realidade aqui, mas é muito comum você estar em igrejas em que, se o culto não foi carregado de emoções e de lágrimas, ele não foi poderoso.
Eu achei interessante nós estarmos num ambiente, esses últimos dias, aqui não vai uma crítica, porque é um jeitão de ser, mas eu terminava as minhas palestras e enquanto o pastor da igreja não chegava e não orava, e a oração dele era carregada de emoção e feita em voz assim bem impostada e tal, e o povo não dava aquela respirada, parecia que o culto não tinha... É típico dos nossos dias isso, bem típico. Terceiro lugar, mudou o conceito de verdade. E aqui na minha anotação eu pus entre aspas, não está aqui na tela, mas encare como entre aspas. O homem pós-moderno vê a verdade como algo dinâmico, algo em constante evolução. A verdade não habita mais no interior do ser humano, é algo externo, ditado pela comunidade. Então as regras básicas, essa verdade, digamos assim, são as regras básicas que facilitam o conviver, o bem-estar dessa comunidade. Dentro da igreja, repito, graças a Deus não é a nossa realidade, mas isso não está muito longe de nós. Nós podemos olhar à nossa volta e conhecer até igrejas que estão fazendo isso. Isso se caracteriza, mudar esse conceito de verdade, pela convicção de que a Bíblia não é palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. E subjetivamente, então aquilo que pode ser palavra de Deus para si, necessariamente precisa ser palavra de Deus para mim. Pode ser para o Rafael, não é para mim. É assim que a coisa está sendo vista. Dá para a gente entender por que do surgimento de tantas igrejas exóticas, para usar um termo bem assim, né, floreado, que surgem a cada esquina hoje em dia. E vocês reparam que o surgimento dessas tais igrejas exóticas, que trazem o nome de evangélicas, mas que necessariamente não se pautam pela Bíblia, elas estão trazendo para nós que somos igrejas querendo seriedade com Deus, um peso. Porque nós somos colocados no mesmo balaio de gato, que essas igrejas tudo, no olhar do mundo. Eles avaliam assim. E por fim, nós vivemos hoje o relativismo e o pluralismo, o tempo todo. Então, ligado a esse conceito subjetivo de verdade, essa característica empresta à nossa cultura uma mentalidade tolerante, muito tolerante. Onde o ecletismo, aquela verdadeira salada de elementos doutrinários vindos de todo lado, bota tudo no liquidificador e bate. É mais ou menos isso. Que não são pensamentos que chegam a se articular de forma sistemática. São pequenas coisas aqui e ali, mas joga-se tudo no liquidificador. Essa é a marca registrada dos nossos dias. Não existe uma coisa sistemática mais. Então, acham-se as antigas lealdades postas em xeque, a uma única fonte de autoridade. Vocês percebem como nós estamos vivendo num mundo de questionamento de autoridade. Eu não estou dizendo que isso é necessariamente negativo em toda a sua extensão. Por exemplo, todos os regimes totalitários do Oriente Médio estão sendo questionados, o que não deixa de ser uma coisa boa. Mas o que vai surgir daí é que a gente não sabe se vai ser coisa boa, né? Mas isso tem a ver com essa mentalidade pós-moderna. E dentro das nossas igrejas, isso, quando existente, só aprofunda a desconfiança de como a palavra de Deus é o que ela é para nós. Então, cada um quer ter o direito da sua própria interpretação das Escrituras. E submissão às autoridades constituídas por Deus dentro da igreja, nem pensar, vai se tornando uma questão cada vez mais esquecida. Então, devido a essas rápidas mudanças no nosso mundo, principalmente pela rapidez e intensidade com que se processa a comunicação hoje, não é incomum nós que cremos na palavra de Deus sermos surpreendidos por princípios, posturas, condutas à nossa volta que nos chocam, nos surpreendem, nos assustam até. Como é que as pessoas podem fazer isso? A gente reage, né? Mas bem pode ser que quem cresceu dentro dessa mentalidade do pós-modernismo se choque exatamente com o contrário. Nós, que somos mais velhos, a gente viu a coisa surgir.
mas quem cresceu dentro dessa mentalidade pode até ter uma postura contrária a isso, entende? O seu pastor, a sua igreja, seus pais, indo contra aquilo que você pensa, se você é jovem, aquilo que você ouve, aquilo que você inspira, aquilo que você engole todo dia no mundo, no ambiente de faculdade, por exemplo, então você fica assim meio que perdido, né? Quem que está com a razão? O ser humano da pós-modernidade diz que a verdade não existe, objetivamente falando. Ela é mero produto da cultura da pessoa. É assim que eles chamam a verdade. E dentro disso cabe o que nós chamamos de ética situacional. Então, a ética situacional é uma ação, uma atitude que vai ser certa ou vai ser errada, dependendo das circunstâncias. Eu não sei se vocês se lembram, alguns não, vários anos atrás, passou uma novela chamada Laços de Família. Embora eu não assista a novela, a simples chamada da novela dava para me dizer o que estava acontecendo na televisão. E houve uma certa situação, não sei se foi o auge da novela, não sei como é que a coisa se processou, em que um adultério foi justificado porque havia o nobre motivo de se salvar a vida de uma pessoa, fazer um transplante de medula que viria a salvar a vida de uma pessoa que estava doente. Então aí se justifica um adultério. É nesse sentido que eu quero dizer para vocês que não existem absolutos morais no pós-modernismo. A moralidade é determinada por cada ser humano. E isso se choca de frente com aquilo que nós conhecemos da Bíblia, com aquilo que a Bíblia é. Então, o que acontece quando cada um determina o que é certo e o que é errado? Nós já vimos, há não muito tempo atrás, eu vou voltar para esse texto, Juízes, capítulo 21, versículo 5, o último versículo de Juízes, que diz assim: naquela época não havia rei em Israel, lembrando que o rei naquela época era a autoridade absoluta. Não tinha Senado, não tinha Congresso, o rei falava, ele era lei. Então, quando não havia rei em Israel, o que aconteceu? Cada um fazia o que lhe parecia certo, o que lhe parecia melhor. E esse foi o princípio da queda de Israel. Deus havia dado a eles a terra prometida, onde eles deveriam seguir os princípios de Deus, para ser para ele um povo santo, mas eles deixaram-se influenciar pelo mundo à sua volta, e eles foram disciplinados por Deus. Agora, ouçam as palavras do próprio Deus. Se você está com esse texto aberto aí na sua Bíblia, aliás, desculpe, eu vou pedir para você abrir um outro texto, Juízes 2, que é o desmembramento disso. Aqui é o último versículo de Juízes, mas, desculpem, isso aqui é Juízes ou é Josué? É Juízes mesmo. Mas voltem lá para o início de Juízes, capítulo 2, para a gente entender um pouquinho de como é que Deus tratou essa mentalidade de cada um fazer o que bem entendia. Juízes 2, versículos 10 a 15, eu vou lendo aqui, comentando, vocês vão acompanhando. Depois que toda aquela geração, a geração de Josué, foi reunida a seus antepassados, ou seja, eles morreram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Espera aí, gente. A primeira geração que nasceu dentro da terra prometida não conhecia Deus? Não conhecia o que Ele havia feito? Não conhecia o que Ele havia ordenado lá em Deuteronômio 6, um pouquinho antes, alguns anos antes disso aqui ser escrito? Que quem deveria passar a palavra de Deus adiante? Os pais. Não era a igreja, não eram os sacerdotes, não eram os profetas, os pais. Os pais falharam. Nós vamos falar sobre isso, Deuteronômio 6, no domingo, dia dos pais. Mas, gente, continuando o texto aqui. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses e povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Queridos, isso parece um quadro que nós vemos hoje em dia da igreja chamada evangélica no mundo, para não dizer só no Brasil.
Muitos líderes espirituais hoje têm medo de pregar a palavra de Deus, de ir contra a cultura dominante, tipo Rede Globo, MTV. Tem medo de confrontar o pecado, de praticar o que Jesus disse que a igreja deveria fazer para manter-se estável, que seja a disciplina dentro da igreja quando ela é necessária, daqueles que não andam no caminho do Senhor. E o que vemos são, aspas, crentes adorando outros deuses, se a gente pode colocar assim. Então, conforto, dinheiro, posição social, conduta sexualmente liberada. E o que isso faz? Provoca a ira do Senhor, diz o texto aqui. Observe o versículo 13. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote, que eram divindades cananeias, dos cananeus que promoviam cultos extremamente depravados. Ou seja, ídolos do coração tomando o lugar de Deus para satisfazer prazeres. Versículo 14, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou na mão de invasores que os saquearam. Mas espera aí, não era para ser o contrário? Não era para ser Israel invadindo a terra prometida e eles tomarem conta de tudo e saquearem tudo? Vocês percebem como é que inverteu o quadro? Por causa da desobediência. A gente canta aquele cântico, nenhum inimigo nos resistirá. A gente tem que tomar cuidado ao cantar um cântico desse. Esse cântico não é verdade quando a gente não está seguindo no temor do Senhor. Ele vai ser contra nós, na verdade. É o que o texto diz. Versículo 15. Sempre que os... Olha essas palavras assim absolutas na Bíblia me assustam. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles. Para o quê? Derrotá-los. Gente, o agir de Deus é um agir forte. E quando a gente diz que Deus quer o nosso bem, Ele quer o nosso bem para nos conformar à imagem de Jesus. Se a coisa está indo para o outro lado, Ele vai fazer o que é necessário para nos trazer de volta. Era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Muitos hoje, como igreja ou como crentes individualmente, querem até evangelizar pessoas. E não entendem por que esse evangelismo não funciona. É só olhar para a vida que se leva. E tantas vezes a conduta coletiva da igreja é da mesma forma. Ela é formada dessas condutas individuais. Coisas que parecem estar provocando a ira do Senhor. Como é que alguém nessas circunstâncias imagina que vai ter bênção de Deus? Como é que alguém que vive assim pode esperar viver sem a disciplina do Senhor? Se é realmente crente. Pode esperar viver diferente do que aconteceu com os israelitas, que pode significar viver em derrota, como foi para os israelitas durante vários anos. Bem diferente da chamada vida abundante que Jesus prometeu. Porque as pessoas se questionam, Jesus me prometeu vida abundante e olha como é que está. É claro, eu não sigo os parâmetros de Deus e eu quero que Ele me dê vida abundante. Eu tenho para mim que um dos principais motivos pelos quais essas tais igrejas hoje em dia pregam um evangelho triunfalista, e isso prolifera muito por aí, igrejas que não trilham o caminho do Senhor, e que não experimentarão vitória, não terão êxito. Mas alguém pode olhar para essas igrejas e dizer que essas igrejas é que estão certas. Por quê? Porque essas tais igrejas hoje em dia prometem o seguinte para as pessoas: venha para cá e você não vai ter mais problema financeiro. Veja o que Deus está fazendo aqui, os milagres que Deus está fazendo, pessoas que eram pobres, não tinham nada, hoje são ricos empresários e assim vai. A gente sabe que o ser humano, quando ele se determina por uma coisa, ele é capaz de conseguir conquistar. Ele tem uma certa liberdade para isso, Deus permite isso. E essa pessoa parte para o evangelho fácil, quando ela ouve essas igrejas promulgando isso, e ela vai para uma igreja que está pregando a ideia que
vida com Cristo é vida em que você não vai ter mais problemas. Acabaram-se os problemas. Se esquecendo que Deus não nos prometeu uma vida de sombra e água fresca, principalmente quando a gente quer viver piedosamente por Cristo. E aí essas tais igrejas do Evangelho fácil, o que você vê nelas? Você vê elas ficando abarrotadas. E elas aí têm recursos financeiros, que arrancam o dinheiro do povo, botam um programa de televisão, fazem propaganda e as pessoas dizem, deve estar lá a verdade. E os incautos vão para essas igrejas, exatamente. Nós vamos estar estudando a vida de José, a partir de hoje, nos próximos domingos, começando em Gênesis 37. Mas antes de nós entrarmos em José, é preciso que nós entendamos que o pós-modernismo de hoje, que leva tanto chamado crente a ter uma filosofia de vida pagã quanto aos enganos semelhantes do diabo, que conduziram muitos dos israelitas para longe de Deus no tempo dos juízes, tudo isso teve um começo. E esse começo foi aonde? Lá no Jardim do Éden. Quando nossos primeiros pais resolveram se afastar de Deus, viver independentemente de Deus. E aqui é um bom momento para a gente se perguntar, como é que nós podemos hoje, em pleno século XXI, conseguir levar uma vida séria, uma vida pura diante de Deus? É possível a gente fazer isso? A Bíblia ainda tem algo a dizer para pessoas que querem solucionar esse verdadeiro conflito existencial hoje? A Bíblia trata desse problema, nós sabemos que ela trata. E é possível nós vivemos de uma forma séria e pura diante de Deus. Salmo 119, versículos 9 a 11, tratam disso, pensando especificamente no jovem. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo o quê? De acordo com a tua palavra. Gente, é o segredo que a gente tem pregado aqui, ensinado aqui desde que a igreja começou. É pela palavra, não tem outra fonte. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Que oração bonita, gente. Uma oração para a gente fazer todo dia. Senhor, eu conheço os teus princípios, eu não quero fugir deles. Aí aquela frasezinha, aquele versículo que muitos de nós já decoramos, guardei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. A tradução mais correta disso aqui seria, entesourei no coração a tua palavra. Eu guardei como um precioso tesouro. Mas não guardei assim protegido para que ninguém chegue perto. É um tesouro que é tão precioso que ele inunda a minha vida. Ele mexe com a minha vida diária. Como é que nós podemos manter então a nossa conduta no meio de uma geração corrupta, pura, agradável a Deus, obedecendo a palavra de Deus, vivendo conforme ela nos orienta a viver? E esse é um dos motivos pelos quais nós temos livros como o livro de Ruth, escritos. O livro de Ruth a gente já estudou, é um quadro bonito da redenção de Deus, mas eu acho que é interessante a gente ver por esse aspecto também. Num ambiente de completa depravação religiosa, dentro do povo de Deus, diga-se de passagem, Deus escolhe uma estrangeira que resolve levá-la a sério. E Ruth se torna antecessora de Jesus e deixa um testemunho irrefutável de que mesmo em meio às lutas, Deus abençoa e honra aqueles que o levam a sério. Mesmo quando todo mundo em volta está indo contra isso. Esse foi o caso de Ruth. Mas para levar Deus a sério, não basta uma obediência farisaica, uma obediência mecânica. A Bíblia, ela precisa virar massa do nosso sangue. Quando a palavra de Deus passa a ser verdadeiramente nossa dieta diária, quando não há como mantermos uma obediência meramente farisaica e mecânica, então a vida cristã passa a ter gosto. E aí acontece o que Deus fez com José já aos seus 16, 17 anos de idade. Deus nos dá sonhos. Gente, eu quero que vocês não me entendam mal. Eu não estou aqui advogando que hoje Deus use sonhos, como Ele fez com José, para nós termos a revelação de Deus. Eu creio que hoje a revelação de Deus nós a temos completa. Então Deus não precisa de sonhos. Não é que Deus não possa nos
incentivar ou fazer alguma coisa assim através de um sonho. Mas revelação está aqui na palavra de Deus. Eu estou dizendo que quando nós levamos Deus a sério, Deus imprime no nosso coração aquelas vontades, aquelas metas, aqueles desejos, por que não chamá-los de sonhos, né? De sermos pessoas que vivem, como a gente cantou há pouco, verdadeiramente para adorar a Deus, para glorificar a Deus no nosso viver. E daí é que nasce aquele genuíno desejo de evangelizar, ou de participar, ou começar iniciativas na igreja, de atendimento ao próximo, coisas que a gente faz para colocar no altar de Deus, para Ele fazer a nossa vida como Ele quer, como disse o cântico, né? O nosso querer passa a ser o querer de Deus, e tantas vezes é assim que nasce o desejo de investir a nossa vida no ministério, até de tempo integral, né? Se não de tempo integral, de tempo parcial. Ju e eu conhecemos um casal, que está bem idoso, o seu Ricardo e Dona Pérola. Logo cedo na vida deles, Deus imprimiu um sonho, que se traduziu num coração missionário. Foi graças a esse sonho que eles começaram no Amazonas, servindo a Deus, vindos dos Estados Unidos, há uns quase 60 anos atrás, numa terra de ninguém naquela época, ministrando algumas poucas vidas. O seu Ricardo construiu com as suas próprias mãos a igreja, onde ele passou a pregar e a testemunhar para as pessoas no interior do Amazonas, e também através de uma vida em que eles saíam com o barco atendendo pessoas, pregando o evangelho. Foi devido àquele sonho que Deus deu a esse casal, que depois eles foram ministrar numa livraria na cidade de Manaus durante muitos anos. Foi graças àquele sonho que o coração missionário deles se revelou muito zeloso com a palavra de Deus, e Deus incutiu dentro desse sonho deles o desejo de abençoar pessoas através da literatura. E aí o seu Ricardo começou a chamada Editora Fiel, que muitos de vocês conhecem hoje. Uma editora que tem mais de 200 títulos, dentre os quais aquele livro Humildade, que a gente estudou há pouco tempo. E nesse ano eles vão realizar, não sei se é o 28ª ou 29ª conferência, eu estou com eles desde a primeira, atingindo pastores e líderes. Hoje são mais de 2.000 pessoas que vão a essas conferências anualmente. Deus um dia teve a liberdade de incutir no coração de Ricardo e Pérola um sonho, porque ele encontrou 2 corações prontos a ouvi-lo e a seguir as diretrizes que Deus revelou para eles. Hoje nós desfrutamos dessa literatura fantástica que nós temos da Editora Fiel, das iniciativas da Editora Fiel, que tem tanta coisa para nos enriquecer com os congressos, treinamentos que está fazendo até via internet. O Fábio esteve participando dessa última de treinamento de líderes lá em São José dos Campos, mas que também pode ser acompanhado pela internet. Enfim, Deus teve prazer em atender ao sonho que Ele colocou no coração deles. Hoje os 2 estão bem idosos, com a saúde muito frágil. Eu acho que o que os 2 anelam é estar com o Senhor. Estive com o seu Ricardo cerca de 1 ano atrás, ou nem isso, uns 9 meses atrás. E ele quase nem fala, está numa cadeira de rodas, mas ele entende o que você fala, está com quase 90, né, Ju? Está bem idoso. Mas o físico dele está pagando um alto pedágio por ele ter obedecido a Deus e ter ido para uma região de malária, coisas assim. Naquela época, então, né, era uma constante, mas Deus permitiu que ele visse o sonho dele realizado. Isso para mim fala muito alto. Eu quero começar essa série desafiando vocês a ter um sonho. Sonho de ser usado por Deus na plenitude do potencial que o próprio Deus deu para você. José começou assim. A Bíblia não nos relata esse tipo de detalhe, mas conhecendo a vida dele, deve ter havido algum investimento de tempo que Jacó fez na vida dele, incutindo nele o temor de Deus,
contando como é que Deus havia abençoado aquela tranqueira chamada Jacó, que ele a princípio foi até a sua real conversão, como a gente já teve a oportunidade de partilhar com vocês lá naquela passagem do Val de Jaboque. Nós não podemos nos esquecer também que só de observar o caos da sua família absolutamente complicada, imaginem um marido e 4 esposas e todos os descendentes desses 4 casamentos vivendo juntos. José começou a ter sonhos dados por Deus e como é que ele terminou? Como é que José terminou? Como o segundo homem mais poderoso do mundo da sua época. O Egito era, naquela época, o que os Estados Unidos, eu não vou dizer são hoje, mas foram até pouco tempo atrás. Hoje estão lutando para manter isso, porque a coisa está feia por lá. Mas nos próximos domingos, então, eu quero mergulhar fundo com vocês na vida de José. Os anseios, as lutas, as aparentes derrotas, a sua vida de vitórias, não apenas pessoal, mas uma vitória que abençoou mais de 5 milhões de egípcios e o resto do mundo, diz o texto bíblico. Vitória que foi o caminho pavimentado para que Israel se tornasse povo de Deus e desse povo nascesse Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu vou passar rapidamente com vocês agora, o que nós vamos ver nas próximas mensagens, só para te dar um gostinho, né? Aconteceu 3.700 anos atrás, isso que nós vamos estudar. E a primeira mensagem vai ser: pode sair coisa boa de uma família dessas? Queridos, a família de José era equilibrada, ou para usar um termo moderno que eu não gosto muito, mas ele até que retrata, ou era disfuncional. Que tipo de tensões e relacionamentos havia? Que tipo de herança os avós de José passaram para ele? Se herança de família, as tais chamadas maldições de família, como a gente ouve por aí hoje, se isso determinasse futuro de verdade, José tinha alguma chance? Mas nem a pau, Nicolau. Ele poderia ter chegado até onde ele chegou? Não. José algum dia demonstrou mágoas por ter nascido na família que ele nasceu? Por ter recebido o tratamento que ele recebeu nessa família? Ou ele fez de tudo para abençoar essa família quando ele teve a oportunidade? Depois nós vamos considerar o teste da integridade moral, vencendo a tentação sexual. Na casa de Potifar, já como um servo escolhido, separado, ele passa por aquela tentação sexual muito forte, que ele enfrentou, e aí a gente tem que se perguntar, foi tranquilo ele rechaçar aquela tentação? O que a mulher de Potifar tinha contra ele, facilitando a queda dele em pecado? Quais as características dessa investida que foi feita contra ele? Nós queremos olhar para a palavra de Deus e ver como é que essa investida de quem é do inimigo para cima de quem é de Deus, nessa área sexual. A palavra de Deus fala muito disso. O que José precisou garantir antes da tentação, para que ele pudesse estar firme na hora que viesse a tentação? Quais as atitudes específicas tomadas por José que evitaram que ele caísse na tentação? Que são coisas para a gente aprender e delas fazer uso. Aí em seguida, na mensagem seguinte, nós vamos tratar do teste da integridade da fé, vencendo a tentação de desistir. Como é que José reagiu indo parar numa cadeia por causa de uma mentira? Por causa de uma injúria, uma situação totalmente injusta para o lado dele. O que é que ele fez enquanto na cadeia para manter a sua mente firme no Senhor e não ceder, por exemplo, à depressão? Aquela angústia profunda de não ver as coisas resolvidas.
Qual o sinal que José deu de ser carne e osso como nós enquanto ele estava preso? Porque tem muita gente que olha para José como tipo de Jesus, e eu creio que a gente até pode vê-lo assim, mas se esquece que José teve seus momentos de fraqueza, e nós vamos ver como é que isso aconteceu na cadeia. Como é que a prisão serviu para expurgar do caráter de José aquele garoto mimado pelo pai? Para que ele pudesse estar preparado aos 30 anos de idade para ser o segundo homem mais poderoso do mundo. Na mensagem seguinte, nós vamos tratar do teste da integridade de caráter, que é a ideia de você vencer a tentação de deixar a fama subir a cabeça, mantendo-se humilde em meio ao sucesso, que foi o que aconteceu na vida dele. Sucesso, prosperidade, poder costumam representar a queda de muitos que se saíram bem ao suportar as tentações da adversidade. Como José, em lugar de ser estragado por esses elementos, sucesso, prosperidade e poder, como é que ele cresceu e abençoou outros? O que ele fez para isso? Que tipo de convicção acompanhou José o tempo todo para que sucesso, prosperidade e poder, em lugar de serem ameaça à integridade dele, acabassem sendo veículo de bênçãos na vida dele para muitos? Como é que isso aconteceu? Aí o nosso assunto seguinte vai ser o teste da integridade das motivações. Vencendo a tentação de se amargurar e se vingar. A falta de perdão, nós sabemos, é uma das forças mais fortes, motivadoras do universo. A vingança. Ela é responsável por guerras entre pessoas e nações hoje em dia. Como é que José lidou com esse sentimento de vingança quando ele teve a oportunidade de aforra com o que os irmãos fizeram a ele? E nós vamos estar estudando tudo isso em detalhes. O que fez com que José perdoasse, em lugar de ficar magoado, ficar amargurado? Existe esperança na vida cristã para que eu viva inteiramente livre do sentimento de vingança? É real, é plausível a ideia de deixar a vingança com o Senhor, como diz Romanos? É realmente possível fazer bem a quem me faz mal? Ou isso foi apenas linguagem retórica de Jesus? A mensagem seguinte vai tratar de sabendo gerenciar as crises. José é colocado numa situação em que uma fome mundial se abate sobre o mundo em que ele vivia, e ele foi o homem-chave para administrar essa crise. Como é que ele fez isso? Quando surgem as crises da vida, sejam em termos pessoais, pensando em termos pessoais especificamente, existe realmente esperança de nós dependermos de Deus para que Ele saia delas glorificado e o nosso coração fique em paz? Nós acreditamos que Deus quer somente o nosso bem para nós, mesmo quando as circunstâncias não são aquelas que a gente esperava naquele momento? Olhando para frente, vendo que Deus quer o nosso bem a longo prazo, mesmo que Ele tenha que usar circunstâncias difíceis? E quando Deus nos coloca em posição de administrarmos crise na vida dos outros, como fazer para a gente ser justo, para a gente ser honesto, para a gente ter a motivação correta, para a gente não tirar proveito de pessoas que estão em necessidade e a gente está em posição de poder tirar proveito sem ninguém nos contestar por causa da autoridade que nós temos? Existe solução para um país na chamada política partidária? Haverá algum dia um partido político que resolverá os problemas de uma nação de forma altruísta, genuinamente cristã? O que é preciso na vida de um líder para que ele tenha a têmpera, a determinação e a perseverança para servir o seu povo até o fim, até a solução de crises nacionais e mundiais? E a última mensagem que nós vamos pregar na vida de José é uma vida que deixa sua marca. Quando você partir desse mundo, como é que você gostaria de ser lembrado, lembrada?
Você comenta, ou melhor, você se contenta com uma existência comum, me perdoem o termo, até certo ponto, medíocre, do tipo não cheira nem fede, ou você quer ter uma marca que você vai imprimir nesse mundo? O que José fez para que a vida dele impactasse a sua família, seu povo, a nação mais poderosa da terra nos seus dias? De que forma as lutas de José contribuíram para ajudar ou atrapalhar nesse rumo? De que forma o tipo de fé e o objetivo da fé de José foram determinantes para que a sua vida deixasse uma marca? Será que a longevidade é uma marca bíblica de bênção de Deus? O quanto a assimilação dos ensinos passados pelo pai de José foram vitais para ele nesse sentido. A gente não sabe ao certo o que Jacó passou, mas a gente pressupõe que alguma coisa ele passou. De que forma os sonhos dados por Deus se constituíram em fatores de motivação para José e podem se constituir em fator de motivação para você? Qual o papel o gerenciar das crises desempenhou na vida de José para que ele terminasse bem? Que é outra frase muito comum, eu quero terminar bem. Como é que José terminou bem? Quanto à crença prática num Deus soberano, que executa todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, pesou, melhor dizendo, para que José terminasse bem e deixasse saudades, vamos dizer assim. Concluindo, hoje eu só quis situar vocês em relação a essas coisas todas ligadas à vida de José e como é que isso se encaixa no mundo em que nós estamos vivendo e as situações que nós enfrentamos. Mas é importante que vocês saibam do que nós vamos tratar, que vocês possam pensar em que áreas que José enfrentou que eu posso ter verdadeiros desafios de Deus. Como é que Deus pode falar ao meu coração através dessas mensagens? Eu queria que a gente curvasse a nossa cabeça, que a gente fechasse os olhos. Eu quero, como sempre, sugerir a você que deixe o Espírito de Deus dirigir a sua oração. Eu sei os desafios que eu tenho para a minha vida, pregando de novo nesse personagem tão revelador que foi José, que Deus permitiu existir na Bíblia. Mas quem sabe você queira conversar com Deus e dizer, Senhor, eu gostaria que nos próximos domingos o Senhor me falasse. E se você tem alguma coisa específica para dizer para Deus, alguma área que você sente que precisa ser aprimorada nessas que nós citamos, ou até em algumas áreas que nós não citamos, mas Deus é soberano para fazer que no meio de uma pregação surja isso da vida de José para te incentivar, para te desafiar. Coloque isso diante do Senhor. Vamos orar silenciosamente. Pai querido, a Tua palavra diz para nós que o que foi escrito, o que foi registrado na Tua palavra, foi registrado para servir de exemplo para nós. E nós sabemos, ó Pai, que biografias como a de Abraão, de Ruth, e agora de José, que nós estamos estudando, de Elias, que nós já estudamos, esses personagens, ó Pai, eles têm desafios a trazer para nós. Nós temos como aprender com as lutas que eles enfrentaram, com os fracassos que tiveram, e certamente com o sucesso que o Senhor permitiu haver na vida deles. José é um desses personagens, ó Pai. Talvez um dos personagens mais ricos na Bíblia, em termos de um sucesso estrondoso, que o Senhor permitiu que ele tivesse. Mas, ó Pai, a vida dele foi marcada por áreas que são áreas de problema para nós. Áreas de desafio constante para a nossa vida cristã.
E nós queremos, ó Pai, à medida que nós olhamos para cada uma dessas áreas, cada um desses setores, esses momentos de vida de José, nós queremos pedir ao Teu Espírito que tenha plena liberdade de trazer à tona os princípios que nós precisamos estar obedecendo para que a nossa vida termine bem, como a vida de José terminou. Para que a nossa vida deixe uma marca no mundo, como a vida de José deixou. Pai, conduz-nos nessa semana, que nós estejamos sintonizados nessa vida tão bonita, tão rica, e que nós venhamos para cá no próximo domingo com um desejo muito profundo de aprender do que o Senhor tem a nos falar através de José. Nós pedimos ao Senhor que durante essa próxima semana, que se inicia hoje, nós estejamos sendo testemunhas Tuas, usando cada oportunidade, cada uma dessas situações que nós temos colocado diante do Senhor em oração, quer sejam de saúde, quer sejam de desafios profissionais, enfim, Pai, nas várias áreas que nós temos orado, continua atuando como Deus que quer o nosso bem, que age para o louvor da sua própria glória. E nós Te daremos, ó Pai, a nossa parcela dessa honra e dessa glória. Em nome de Jesus. Amém.